como você pode criar ou como você pode destruir as coisas na sua vida. Qual poder você está usando? O de criação ou de destruição? Olá, se você é novo por aqui, muito prazer, me chamo Jane Fonseca, sou Life Coach e estou criando essa playlist com essa sequência de vídeos de um estudo que eu fiz do livro do Anthony Robbins, no qual ele ensina a despertar o poder que existe em você. Mudar as coisas da sua vida a partir das coisas que você pode fazer, a partir das ações que você pode tomar. Porque muitas coisas é você que é o responsável e é você que tem a decisão de mudar, de melhorar. Se você não viu os vídeos anteriores, esse já é o quarto vídeo dessa série. Vou deixar o link aqui embaixo da playlist para você acompanhar a sequência e ver os outros vídeos, ok? E o título de hoje é Sistema de Convicção, o poder para criar e o poder para destruir. Isso existe dentro de você, sabia? Você pode acabar com a sua vida ou você pode melhorar a sua vida. O poder está dentro de você. E é isso que você vai aprender nesse quarto capítulo. E se você não é inscrito no canal, te aconselho a se inscrever para você ver os próximos vídeos dessa série, para você não perder, combinado? Então vamos lá. Por trás de tudo que pensamos, vive tudo que acreditamos. Olha que interessante. Tudo que você pensa é um sinal forte daquilo que você acredita. Então, se você pensa que você é uma pessoa pobre, você vai ser pobre o resto da sua vida. Se você pensa e acredita que você tem forte convicção para ser uma pessoa bem-sucedida, você será bem-sucedido. Ah, Giane, não é bem assim, porque eu tenho vontade de ser rico. Ok, eu tenho vontade de ter dinheiro, ok. Mas o que você está fazendo de fato para ter? O que você está sentindo em relação a isso? Porque o que você sente é um termômetro do que você acredita de fato ou não. Porque às vezes você gostaria de ser uma pessoa mais bem-sucedida, mas você sente incapaz, você sente que isso não é para você, então você nunca vai ter. Então o que você pensa é um termômetro daquilo que você acredita. Eu vou te dar um exemplo aqui, que fala nesse livro, sobre o ambiente não pode moldar as suas convicções, ou seja, aquilo que você acredita. O ambiente e as pessoas não podem moldar você. Vou te dar um exemplo de dois irmãos que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, foram criados ali juntos. E o pai desses irmãos era terrível. Era bêbado, era drogado, foi preso por matar e espancar uma mulher. Enfim, pensa num padrão de pai nada aconselhável de seguir o exemplo. Esses dois irmãos cresceram vendo esse pai nessa rotina, nessa vida. E o que aconteceu? Quando esses dois irmãos se tornaram adultos, presta atenção, filho do mesmo pai, da mesma mãe, criado da mesma forma, vendo o mesmo pai, né, fazendo o que fazia. Quando eles se tornaram adultos, um deles se tornou a cópia escrita do pai. Também bebia, também usava droga, também foi preso, também matou alguém, a mesma coisa. E o outro irmão dele se tornou o antípodo, ou seja, o contrário do pai. Era uma pessoa bem-sucedido, resolveu seguir o caminho dos estudos, era muito inteligente, se casou, teve um casal de filhos, assim, excelente pai, excelente marido. Agora eu te pergunto, por que um puxou o pai e o outro é totalmente contrário do pai? Inclusive são irmãos, têm o mesmo sangue nas veias. Quando o repórter foi fazer uma entrevista para esses dois irmãos, ele perguntou para os irmãos, por que você é assim? O irmão que estava preso, o que era a cópia do pai, disse o seguinte, também com o pai que eu tenho, como você acha que eu poderia ser diferente? Mas o que espantou o repórter é que quando ele perguntou para o irmão bonzinho, o irmão que era inteligente, esforçado, ele perguntou por que ele era daquele jeito, ele deu a mesma resposta.
ele disse: também com o pai que eu tenho, como eu poderia ser diferente? Olha que interessante. O que mudou a situação não foi o ambiente que eles foram criados ou o exemplo do pai que eles tinham. O que mudou a situação da vida deles foi a decisão que cada um tomou e interpretou o comportamento do pai. O filho rebelde interpretou o comportamento do pai como algo que era normal, que não tinha como fugir daquilo, aquela era a realidade, todo mundo era assim, meu pai é assim, o certo é ser assim. Ele interpretou dessa forma, então ele seguiu aquele caminho ruim. Já o irmão mais bem-sucedido, ele interpretou que aquilo que o pai fazia não era bom, porque ele começou a ver como o pai sofria no fim das coisas, como a mãe sofria em ter o marido daquele jeito, como ele sofria, apanhava junto com o irmão. Então ele interpretou que aquilo era algo ruim. Então olha a diferença. O filho rebelde interpretou como prazer ser igual ao pai, e o filho bom interpretou como dor se ele fosse igual ao pai. Então, não é o ambiente que molda você, é a forma que você interpreta as coisas ao seu redor. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Olha que interessante. Isso aqui eu lembrei muito de uma pessoa, mas eu não queria expor essa pessoa aqui. Mas eu vou dar o exemplo. Nossa, me lembrou demais. Olha que interessante que fala nesse livro. Talvez você não tenha conseguido êxito em algum empreendimento ao longo da sua vida. E com base nisso, desenvolveu uma convicção, ou seja, você começou a acreditar que você é incompetente. A partir do momento em que você acredita que você é incompetente, se torna uma profecia realizada em sua vida. E você sempre se pega dizendo: por que eu tento e isso não dá certo? Por que tentar se eu não consigo? Se eu não tenho êxito? Gente, isso aqui é muito poderoso. Você conhece alguém assim? Ou você é essa pessoa que no passado tentou fazer um empreendimento, fazer uma compra, fazer um negócio com alguém, enfim, tentou algo, né, empreender e não deu certo. Fracassou naquela tarefa em específico. Aí ele tentou no máximo mais uma vez alguma outra coisa e não deu certo também. Pronto, acabou. Ali para essa pessoa já é o fim. O que ele colocou na cabeça dele? Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço eu não consigo ter sucesso. Então eu sou um fracassado. Então eu sou um incompetente. E aí ele criou essa certeza dentro dele, essa convicção dentro dele. E tudo que surge para ele fazer ou para ela fazer, ele já coloca um empecilho na frente e fala: nem vou tentar, porque não vai dar certo mesmo. E aí a pessoa se torna um estagnado na vida. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela falou para mim assim, era a respeito de um negócio que ela poderia montar. E ela falou para mim assim: eu nem vou tentar, porque se eu colocar o valor X nessa mercadoria, eu sei que ninguém vai querer comprar. Então, nem compensa, o trabalho é muito grande. Olha o que essa pessoa fez. Ela disse que nem iria tentar, porque o valor que ela colocasse, qualquer valor que ela colocasse, ninguém iria querer comprar mesmo. Para essa pessoa, aquilo não tinha valor, mas para os clientes que viessem, aquela mercadoria teria valor sim. Existem clientes e públicos para todo tipo de gosto. Tem gente que é apaixonado por mercadoria A, outros são apaixonados pela mercadoria B. Às vezes o que não tem valor para mim tem valor para você, o que tem valor para você não tem valor para mim, enfim. Essa pessoa falou isso, que nem iria tentar porque não compensava colocar um valor X na mercadoria, porque sabia que ninguém ia querer pagar aquilo. Ele nem tentou. Aí quando eu li essa parte desse livro, eu lembrei na hora da pessoa, eu falei: meu Deus,
É isso. E essa pessoa tem históricos de fez as coisas e deu errado. Aí ele criou esse bloqueio dentro dele, que tudo que ele vai fazer não vai dar certo mesmo. Por que tentar, se não vai dar certo? Olha que perigoso isso. Continuando. Vamos dar mais um exemplo aqui para você ver se você familiariza com algum deles. No âmbito escolar, por exemplo. Aquela criança que desenvolvia com mais uma velocidade diferente, digamos assim, dos colegas, ele entendeu e interpretou da seguinte forma: eu aprendo mais lento que os meus amigos. Meus amigos aprendem primeiro e eu fico para trás. Então significa que eu sou burro, eu não aprendo nada. E aí ele desenvolveu essa certeza dentro dele que ele era burro, que ele não aprendia nada, porque ele começou a comparar a velocidade de aprendizado dele com o dos colegas. E ele sentia que ele era inferior. Isso desencadeou nele um entendimento que ele não aprendia, que ele era burro. E ele passou a ter dificuldades na escola. Mas o que ele não sabia é que se tivesse chegado uma professora para ele e explicado: fulano, você não é burro, você tem uma velocidade de aprendizado diferente dos seus colegas, mas você tem a mesma capacidade de aprender. Você tem uma forma diferente de aprender. Às vezes, ele iria aprender melhor se fosse através de imagens. Lembra? Eu já até falei sobre isso aqui no canal, as formas de aprendizado. Tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais escrevendo. Então, às vezes, a professora apresentou uma única forma de aprendizado para essa criança e ele não conseguiu acompanhar porque o dele era outra forma de aprendizado e ele já se taxou como burro, como ele não iria conseguir, e ele ficou prejudicado porque ele acreditou que ele era burro. Isso acontece com você? Isso aconteceu com algum colega seu? Isso é muito frequente. O problema de generalizar suas experiências passadas é que prejudica suas decisões futuras a respeito de quem você é, do que você é capaz. Você pegar acontecimentos que aconteceu com você no passado, generalizar e achar que tudo que você vai fazer vai ser o mesmo resultado que você teve, você prejudica o seu presente, o seu futuro, porque isso interfere em quem você pensa que você é. Você começa a se achar incapaz, você começa a se achar pertinente àquele problema que aconteceu. Você se acha pertinente àquele resultado que você teve naquela experiência específica. Mas você não pode pensar, você não pode deixar de pensar que aquela experiência foi uma experiência isolada. Ela não determina quem você é. Então, olha o que acontece. Depois que assumimos uma convicção, ou seja, uma certeza, esquecemos que é só uma interpretação nossa e assumimos como verdade absoluta. A partir do momento que você teve uma experiência ruim e você interpretou aquilo como uma verdade absoluta dentro de você, você esquece que aquilo é só uma interpretação sua. Você começa a adquirir como uma verdade absoluta, você começa a agir como aquilo é a verdade absoluta. Você esquece que foi você que inventou aquilo, que você que inventou aquele diagnóstico para você. Você que inventou que você é incapaz. Você que inventou que você é burro. Foi você que inventou que você não é capaz de empreender, de formar o seu negócio próprio, de montar o seu negócio próprio, de ajudar pessoas. Você que inventou isso para você, não é a verdade. E aí você esqueceu quem você realmente é. E olha o perigo das suas convicções, ou seja, o perigo daquilo que você acredita como verdade absoluta. Aquilo que acreditamos não só influencia em nossas emoções e atitudes, mas também em nosso corpo, com aparecimentos inclusive de doenças e sintomas psicológicos. As doenças que aparecem em você, muitas e muitas das vezes, você cria isso para o seu corpo. É difícil aceitar isso, né? Ok. Você tem duas opções. Ou você acredita e toma uma atitude para mudar isso, ou você não acredita e continua adoecendo. Aí você melhora, depois vai vir o mesmo diagnóstico de novo daquela doença, aí você melhora. E vai ficar aquela luta, você mesmo lutando contra você, você mesmo sendo seu próprio inimigo.
Inclusive, teve uma frase de um vídeo, de um filme que eu vi outro dia, eu achei muito interessante. O cara fala assim: quando nós acreditamos que não somos capazes e damos ouvidos aos nossos inimigos dizendo isso, que nós não somos capazes, que nós somos fracassados, nós estamos nos unindo aos nossos próprios inimigos contra nós mesmos. Ou seja, você está se tornando um rival seu, um rival da sua própria pessoa. Você já parou para pensar isso? Quando você deixa os outros falarem mal de você e você acredita nisso, você está se unindo com os seus próprios inimigos contra você. Você está somando forças adversárias contra você. E se você não luta a seu favor, se você entrega os pontos, a guerra para você já está decretada, você já está falido. Você nem luta, você está unindo com o adversário contra si próprio. Então essa guerra para você já está perdida. Então quando você não consegue controlar suas emoções e não consegue controlar suas convicções, ou seja, aquilo que você acredita, você não só prejudica o seu futuro, prejudica as suas atitudes, mas você também prejudica o seu corpo. Você já ouviu falar que uma pessoa que desenvolve câncer é uma pessoa que guardou muita mágoa, que guardou sentimentos ruins, que tem muito medo, e isso foi digerindo dentro dele e acabou se tornando um precursor do câncer? Porque o câncer todos nós temos dentro da gente, porém uns desenvolvem e outros não. Por que você acha que em você desenvolve e no outro não desenvolve, se você já adquiriu, né, essa doença? É porque você deixou a situação negativa falar mais alto em você e isso desencadeou a célula cancerígena em você. Você já ouviu falar sobre isso? Que as doenças que aparecem em você, foi você que deixou elas entrarem? Não tô dizendo aqui a pessoa que dá um câncer de pulmão porque fumou a vida inteira, isso aí é óbvio, a pessoa tá caçando, né? Mas e quando você não tem nenhum vício, nada do tipo, e aparece uma doença em você, no seu corpo? Você cria o surgimento de doenças no seu corpo quando você não se alimenta da forma correta, quando você não tem uma vida saudável, ok, mas também quando você não sabe gerir as suas emoções. E faz com que essas emoções negativas vão acumulando dentro de você em forma de rancor, em forma de não perdão para as pessoas, e aquilo gera uma coisa muito ruim. O seu organismo não sabe como defender daquilo e ele acaba gerando uma doença como resposta àquilo que está acumulado dentro dele. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Se você se interessar, pode estudar sobre isso, por que as pessoas dão câncer, por que as pessoas dão diabetes, por que as pessoas dão pressão alta. Pesquise aí, vou deixar como sugestão e dica para você. Mas muitas das doenças o seu corpo cria como forma de defesa, porque ele não sabe lidar com tanto sentimento ruim dentro dele. E tudo está na sua cabeça, tudo começa na sua cabeça. Ele dá o exemplo aqui no livro das pessoas, dos torcedores de futebol que estavam na arquibancada e o pessoal que vendia refrigerante na arquibancada tinha tipo uma maquininha, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, uma maquininha que você ia lá, colocava a moedinha e saía o refrigerante para você. E as pessoas estavam estudando aqueles refrigerantes da maquininha porque eles estavam desconfiados que aquele refrigerante estava fazendo as pessoas passarem mal, porque tinha acontecido de algumas pessoas passarem mal no jogo anterior, uma quantia grande de pessoas, eles estavam desconfiados que era o refrigerante. Então o que aconteceu? Na hora do jogo, sai a pessoa falando no microfone: não bebam o refrigerante da máquina tal, porque estamos estudando para ver se ele é o responsável que está fazendo as pessoas passarem mal. Assim que acabou de dar o recado no alto-falante,
um monte de pessoa da arquibancada já começou a passar mal. E foi um inferno, porque tiveram que ligar para várias e várias ambulâncias para socorrer as pessoas. Não estava dando conta o tanto de ambulância, com tanta gente que começou a passar mal ali na arquibancada, após ouvir a notícia. E aquele monte de gente foi para o hospital. Chegando no hospital, foi avaliado, as pessoas ficaram internadas lá, foi avaliado e viu que não tinha nada a ver com o refrigerante o fato das pessoas estarem passando mal. Foi feitos estudos no refrigerante e viu que não tinha nada de errado com o refrigerante. E aí deram um recado para essas pessoas que estavam no hospital. Pode ficar tranquilo que não é o refrigerante que você tomou que vai te fazer mal, ele não tem nada de errado com ele. O que aconteceu? Imediatamente, todas as pessoas que estavam internadas, passando mal, melhoraram. Por quê? Ficaram sabendo que o refrigerante não tinha nada de errado com ele. Então, isso parece piada de mau gosto, mas não é, aconteceu, é verídico. Então, o que acontece? Aquilo que você acredita firmemente se torna uma realidade para o seu psicológico e para o seu corpo. Então, se você acredita, eu vou tomar essa água e essa água vai fazer passar a minha dor, se você colocar fé, uma água cura a sua dor. É sua fé. E se você tomar um remédio, por mais poderoso que ele seja para a dor, e você não colocar fé e falar, isso aí, essa farinha não vai resolver nada. Não resolve. Então, a sua fé, a sua crença naquilo é o que faz acontecer. Se você coloca na cabeça, acabou. Então, cuidado quando você coloca na cabeça, eu tô mal, não tô bem, não tô bem, não tô bem. Você vai ficar cada vez pior. Mas se você coloca na cabeça, eu tô bem, isso que eu tô sentindo rapidinho já tá passando, não tô sentindo nada, pronto, rapidinho você tá bem. Então você tem influência sobre o que acontece até com o seu corpo. Tome cuidado com isso. Então, continuando. O que é convicção? Convicção é aquilo que você tem certeza, aquilo que você tem certeza que é o certo. É uma convicção que você tem. Por exemplo, se você tem certeza que você é uma pessoa bonita, por que você tem essa certeza? Um exemplo. Você começa a juntar experiências que você teve ao longo da sua vida para você se achar daquela forma. Então, um exemplo, a mulher que se acha bonita. Por que ela se acha bonita? É como se fosse uma mesa que tivesse ali as 4 pernas, né? Aquela mesa, para ela se sentir segura, ela tem que ter as bases, né? As 4 pernas ali nela. O que são essas 4 pernas? São as experiências que você teve ao longo da sua vida que confirmou aquilo que você sente que você é. Então, um exemplo, a mulher que se acha bonita, por que ela se acha bonita? Provavelmente ela recebe elogios, né? Ou do marido, ou de outras pessoas. Ela passa na rua, alguém mexe com ela, né? Alguém elogia, enfim. Ela se olha no espelho e ela gosta do que ela vê, ela compara ela com outros padrões que ela acha bonito e ela fala, não, eu tô dentro do padrão de beleza legal. Então, cada coisa que vai acontecendo com ela é como se fosse uma perna dessa mesa que vai estruturando e dando firmeza para aquilo que ela acredita, que ela é bonita. Entende? Então, uma pessoa, por exemplo, que se acha burro, por que ele chegou nessa conclusão? As experiências que ele teve, às vezes na escola, às vezes algum coleguinha que chamou ele de burro, às vezes ele não conseguiu fazer uma atividade ali rápido, então ele foi reforçando e criando pernas para essa base dessa mesa, para que ele se sentisse, infelizmente, burro. Então, o que o autor explica aqui no livro? Quando você não tem experiências na sua vida que consolide aquilo que você quer ser, você pode criar na sua mente. Olha que legal. Você não precisa ter experiências para te conduzir a ser uma pessoa inteligente ou bem-sucedida. Você pode criar na sua mente, se você não tem algo na sua vida para isso, para se basear. Então, ele deu o exemplo aqui de, olha o poder da nossa mente. Ele deu o exemplo aqui do atleta que estava tentando bater o recorde de fazer uma milha em menos de 4 minutos. Nunca ninguém tinha batido esse recorde. Então, o que ele fez? Ele, lógico que se esforçou e fez exercícios e era uma pessoa saudável, atleta para isso. Mas
ele treinou todos os dias só na mente e ele começou a visualizar e imaginar ele correndo e ele batendo esse recorde dos 4 minutos, fazendo com menos de 4 minutos. Todos os dias ele treinava, mas também todos os dias ele visualizava ele correndo e batendo esse recorde de 4 minutos. O que aconteceu? Quando ele foi fazer a corrida, ele bateu o recorde. Só de ter treinado a sua mente, ele bateu o recorde. E por incrível que pareça, antes dele ninguém tinha conseguido fazer esse tempo. Depois que ele fez esse tempo, só treinando mentalmente, outros atletas viram ele fazer, usaram isso como uma das pernas, digamos, de uma mesa para firmar, para dar sustento, e falou assim, não, se ele conseguiu, eu também consigo. E aí, baseado no exemplo dele, esses outros atletas começaram a também conseguir esse recorde e mais de 300 atletas conseguiram bater o recorde que antes ninguém conseguia. Mas aí o mais interessante é, esse primeiro atleta que conseguiu, ele não tinha nenhum exemplo para se basear. Ele não tinha nenhuma outra pessoa que tinha conseguido para falar assim, não, se o fulano conseguiu, eu também consigo. Ele inventou na cabeça dele que ele conseguia, ele contou essa história para a mente dele e a mente dele acreditou. E ele via todos os dias ele batendo esse recorde. Então, se você não tem em quem se espelhar, se você não tem um motivo para se sentir como você deve se sentir, invente na sua mente, invente na sua cabeça. Mas faça alguma coisa para você se sentir melhor, para você correr atrás dos seus objetivos e sonhos. Inclusive, eu não me lembro se eu já falei isso no canal, mas se eu não falei, fico falando agora. O nosso cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Se você pensa uma coisa, uma cena, mentaliza, para o seu cérebro aquilo está acontecendo de verdade. Ele não sabe a diferença de ficção e de realidade. Portanto, o Anthony Robbins lembra isso daqui, ó. Quando não temos as experiências vividas, podemos criá-las em nossa mente. O cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Crie em sua mente as referências que você precisa ter. Lembra do exemplo que eu dei das pessoas que tiveram experiências frustradas no passado e começam a evitar de fazer novas experiências porque tem medo de ter o mesmo resultado ruim? Olha que interessante, essas pessoas têm uma mania de falar assim, vamos ser realistas, vamos encarar a realidade, as coisas não são bem assim. Essas pessoas que ficam falando, vamos ser realistas, olha o que o Anthony Robbins fala sobre elas. Quem vive falando, vamos ser realistas, é porque tem medo de repetir as experiências frustradas do passado e sempre tem resultados limitados. Os grandes líderes raramente são realistas. Ou seja, os grandes líderes raramente baseiam em convicções que outras pessoas tiveram, experiências que outras pessoas tiveram. Eles querem ter as experiências deles. Eles vão fazer o diferencial deles. Não importa se o fulano tentou e não deu certo. Eu vou tentar e para mim vai dar certo. Então, quando você estiver passando por uma experiência ruim, algo que você tentou e deu errado, pense o seguinte: nada, nenhum problema é permanente. Tudo passa. Os momentos bons vão passar, mas os momentos ruins também vão passar, ainda bem, né? Eu lembro que quando eu estava passando, assim, muitos momentos, né, mais difíceis da minha vida, quando eu perdi a minha filha, aqueles 9 meses de gestação, 8 meses na verdade, eu tinha a sensação que não ia acabar. Eu pensava assim, Jesus, que vontade de dormir, abrir os olhos e ter passado isso tudo. Mas eu sabia que não tinha como eu fazer o tempo correr e pular aquela etapa que eu estava passando de sofrimento. Então, tudo que eu queria era dormir, abrir os olhos e ter passado os 9 meses. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, não tem como acontecer. E eu tive que passar por aquele tormento, meses da minha vida, né? Sabendo que eu iria perder minha filha e não podendo fazer nada para impedir e simplesmente tendo que esperar a data chegar do luto, né? Então, não foi fácil. E ela viva, né, dentro de mim, sendo gerada. Foi uma experiência muito ruim.
mas passou. Graças a Deus passou. Eu sofri, mas chegou o dia dela nascer. E chegou o dia dela descansar e voltar, né, para os braços de Deus. Então, por mais que foi difícil para mim, passou. E hoje, 5 anos, né, se passaram. Se ela estivesse aí, ela estaria, né, fazendo 5 anos. Mas eu olho para trás, eu vejo, nossa, como eu sofri, mas como eu amadureci com esse sofrimento e graças a Deus ele passou. Hoje eu não tenho esse sofrimento comigo mais. Então, entende? Por mais que o que você está passando seja a pior fase da sua vida, não vai ser permanente. Vai chegar uma hora que vai passar e você vai ter o alívio, vai poder respirar fundo. Então, calma. Não fique angustiado, não fique estressado. Espere o processo. Espere o tempo que vai passar a sua dor. Mas se você está passando por momentos felizes, aproveite, porque também vão passar. Se você está passando por momentos felizes, alegres, frutíferos, aproveite cada segundo, porque vai chegar o dia que você não vai ter isso mais. Então você vai sentir saudades. Então aproveite cada segundo. Os dias ruins você aproveita para crescer. Os dias bons você aproveita para usufruir, mas tendo a ciência que tudo passa. Inclusive, se você é uma pessoa que busca melhorar, busca se tornar uma pessoa melhor, aprender com seus defeitos e qualidades, né? Se tornar uma pessoa mais centrada, com melhores resultados na sua vida, te convido a dar uma olhadinha no meu site, vou deixar aqui abaixo o link. Neste site eu explico quais as formas que eu tenho para poder te ajudar a você conseguir resultados melhores, bater suas metas, conseguir fazer esse controle das suas emoções, dos seus defeitos, suas qualidades. Dá uma olhadinha lá que você vai ver como tá na sua mão o poder da decisão de mudar a sua vida ou não, tá? Dá uma olhadinha, vou deixar aqui no link da descrição para você. Então, voltando ao assunto da pessoa que teve uma experiência ruim no passado e acha que tudo que ela vai fazer a partir dali vai dar errado também, isso tem um nome, se chama Síndrome do Desamparo Adquirido. Você já ouviu falar? Outra coisa que o Anthony Robbins explica, que quando a gente acredita nas nossas crenças limitantes, é como se a gente tomasse doses de veneno todos os dias e acumulando tornará uma dose fatal. Ou seja, quando você acredita nas suas crenças limitantes, que você não é capaz, que você não vai dar conta, que isso não é pra você, é como se você estivesse tomando um veneno. Todos os dias, um golinho de veneno. E vai chegar uma hora que esse golinho vai ser o golinho fatal. Então aí você já deve estar se perguntando, ok, Giane, eu sei que eu devo mudar algumas convicções, algumas coisas em que eu acredito, mas como eu vou mudar isso que tem dentro de mim como uma verdade absoluta? Como eu vou conseguir mudar? Então ele dá aqui algumas dicas para isso. Como mudar uma convicção? Veja o lado ruim, a consequência daquilo que você acredita. Normalmente, aquilo que você acredita, você defende a unhas e dentes. E se alguém resolve falar alguma coisinha contra aquilo, nossa, você vira uma leoa, um leão para defender aquela sua tese. Então, aquilo é algo que você acredita firmemente. Mas como você pode desconstruir isso dentro de você? Olhando o lado negativo daquilo que você acredita, olhando as consequências que aquilo traz para você. Então, se você acredita firmemente que você é uma pessoa escassa, que você nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida, comece a olhar as consequências que isso está trazendo para você. O que você está deixando de ganhar com isso? O que isso está te prejudicando? Ele dá exemplo aqui de uma das maneiras mais fortes de mudar uma convicção é pela dor. Lembra que eu dei o exemplo aqui de quando eu sofri muito e tal, isso me mudou em vários sentidos para uma pessoa mais forte? Então, na dor, você costuma ter oportunidade de mudar suas crenças, aquilo que você acredita, suas convicções. Então, nem sempre a dor é algo ruim. Às vezes a dor vem para te fortalecer. Aproveite-a, use-a a seu favor, ao invés de ficar questionando, blasfemando, reclamando. Fala, o que eu posso aprender com essa dor? Como eu posso me tornar mais forte com essa dor? E outra, olhe o perigo que é as suas convicções, ou seja, aquilo que você acredita. Se for algo ruim a seu favor, isso se torna uma profecia, se torna algo realizável. Inclusive, isso é bíblico.
Está em Provérbios 23, 7. Diz assim: assim como pensa em seu coração, assim é. Lembra dessa parte? Assim como pensa em seu coração, assim é. Então, se você coloca na sua cabeça e no seu coração que você é incapaz de conseguir o seu sonho, você vai se tornar incapaz de conseguir. Você decretou aquilo para sua vida. Então, isso é bíblico. Tome cuidado. Um exemplo que eu gosto de passar para o meu cliente, que ajuda ele a sentir uma firmeza, né? Uma tranquilidade maior em mudar a convicção que ele tem, é, por exemplo, eu faço a seguinte pergunta. Vamos imaginar que o cliente tenha um problema financeiro, que ele tenha dificuldades, ele não consegue prosperar na vida. Então, eu pergunto para ele: o que você aprendeu sobre dinheiro na sua vida? Quem te ensinou sobre dinheiro? Normalmente a pessoa fala: meu pai, minha mãe. Normalmente é os pais que ensinam sobre dinheiro, né? Então eu falo: ok, aquilo que seus pais te ensinaram sobre dinheiro, você acha que é o certo, né? Ok, o que eles te ensinaram? Aí a pessoa começa a falar: me ensinaram que dinheiro é raiz de todos os males, que a gente não deve ser uma pessoa que quer ter muito dinheiro, porque senão a gente se torna muito orgulhoso e um rico não entra no reino dos céus. A pessoa começa a falar as crenças limitantes dele sobre dinheiro. Ok, aí eu vou anotando todas. Depois eu pergunto o seguinte: essa pessoa que te ensinou sobre dinheiro, no caso seus pais, por exemplo, quais são os resultados financeiros que essa pessoa tem? Ele é bem sucedido na vida? A pessoa 100% das vezes fala: não. Ok, você quer ter os mesmos resultados que eles? Não, quero ter resultado diferente. Ok, então tudo que ele te ensinou sobre dinheiro a partir de agora, você vai ter que desconstruir na sua mente. Você não vai poder levar ele como exemplo, porque se ele não tem bons resultados financeiros, como você vai querer seguir os exemplos e os conselhos dele para você ter os mesmos resultados que ele, que ela? Então, passe a se espelhar em pessoas que são bem-sucedidas e comece a ver o que essas pessoas falam sobre dinheiro, para você começar a se basear nessas convicções dessas pessoas, para você se firmar em outra base e aí sim você ter os resultados parecidos com essas pessoas que você almeja, você modelar essas pessoas. Então, se você está ouvindo o conselho de uma pessoa que não tem resultado financeiro nenhum positivo, mas você almeja chegar numa pessoa que tem resultado positivo, você está fazendo uma briga dentro de você. Você está ouvindo o conselho de uma pessoa que foi fracassada naquela área e você está querendo chegar no nível de uma pessoa que é bem sucedida naquela área. Não vai dar certo, vai ter atrito dentro de você. Então, muitas coisas que a gente aprende na nossa infância é o que estagna a vida da gente. Então eu vou encerrar por aqui esse 4º capítulo do livro Desperte o Gigante Interior, do Anthony Robbins. Se você gostou, não esquece de clicar no joinha e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também abram a mente e parem de ter esses resultados frustrados que eles têm na vida deles. Ajude outras pessoas, não fique com esse vídeo só para você. Combinado? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ok? E nos vemos no próximo vídeo, o nosso 5º capítulo do livro. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!